Galera, vamos continuar na nossa aula referente à unidade 4. Agora vamos trabalhar com a seção de número 5. Você pode acompanhar nos slides da nossa disciplina, você vai verificar lá o tópico 5, seção de número 5, que trata de um tema que tem um nome um pouco diferente para o geral da turma, que é arras. De fato, esta nomenclatura tem uma tradição romano-germânica e ela acaba sendo utilizada até os dias de hoje na doutrina, mesmo que seria o mais adequado nós usarmos um termo mais comum, que é sinal. Está certo? E eu começo a aula falando um pouco exatamente sobre isso. É muito comum ouvir dizer que ao celebrar um contrato, você terá que dar um sinal. Para que serve esse sinal? Nós veremos que o principal objetivo é demonstrar que o contrato está efetivamente celebrado, que as partes não têm dúvida alguma de que o contrato é válido, eficaz e deve seguir o seu caminho. É para isso que serve o sinal. Se você avaliar no livro de alguns autores que trazem toda uma conotação histórica dos institutos, como é o caso de Silvio de Salvo Venosa, que eu tenho indicado para os senhores, verificaremos que o sinal, ou arras, é algo que vem mesmo da história do direito numa forma bastante significativa. Vejam vocês, por exemplo, o seguinte: eu estou usando aqui um anel. Na verdade, eu estou usando uma aliança. Olha o quanto é forte esse símbolo na nossa sociedade. Quando um casal vai casar-se, eles, no momento da cerimônia, na frente de todas as pessoas, trocam alianças. Qual é o objetivo? Dizer assim na frente de todo mundo: eu aceito este casamento, eu dou os meus votos em relação ao casamento para esta pessoa. A troca de alianças tem um significado muito forte. Quando eu entrego, eu estou dando um sinal de validade plena daquele ato jurídico. Os comerciantes, no início do direito romano, sobretudo, trocavam objetos como forma de garantir a celebração de uma relação contratual. Talvez não só anéis, talvez braceletes, né? Ou qualquer outra coisa para dizer: toma o meu bracelete de ouro. Essa é a prova de que o nosso contrato está fechado. Está certo? Então o objetivo principal do sinal é convalidar a manifestação de vontade das partes, para que com isso o contrato encontre-se verdadeiramente celebrado sem qualquer sombra de dúvidas. O nosso Código Civil trabalha com duas funções específicas para o sinal: as chamadas arras confirmatórias, portanto, o sinal com função confirmatória, ou então as arras penitenciais, o sinal com função penitencial. Está certo? Dentro desse contexto, dentro desse olhar, é que nós estudaremos essa aula. Nós falaremos sobre arras confirmatórias e nós falaremos sobre arras penitenciais. Está bem? Mas qual é o conceito geral mesmo? O sinal é a entrega de um objeto ou de uma quantia em dinheiro com o objetivo de reforçar o vínculo, o início e a obrigatoriedade daquele vínculo contratual. Demonstra-se, sem sombra de dúvidas, que a vontade foi externalizada e que o contrato existe. Está bem? Seguindo em frente, então, nós podemos falar das chamadas, ou melhor dizendo, da chamada arras confirmatória. É a arras clássica, que vem desde o direito romano sendo aplicada. A penitencial nós veremos que ela é mais contemporânea. Nas arras confirmatórias, o sinal é mesmo prova de que o contrato existe e que, portanto, eu assumirei a partir dali o princípio da obrigatoriedade. Se o contrato existe, é válido e eficaz e somos obrigados, significa que eu não posso desistir do contrato. Se eu desistir do contrato, eu estarei violando a obrigatoriedade e deverei assumir as consequências de todos os meus atos. Está bem? Vejam os senhores, então, que nas arras confirmatórias, ou clássica,
devemos observar que ela reforça o vínculo obrigacional, tornando indubitável que as partes não podem voltar atrás, não podem desistir do contrato. Outra regra que surge na análise do sinal é o fato de que, se o pagamento do sinal se deu em dinheiro, ele deverá ser compensado com o preço do contrato. Portanto, ele será visto como uma antecipação, como um princípio de pagamento. Se o contrato é de 50 mil reais, eu já entreguei 10 mil no ato do sinal, agora, a título de preço, eu só devo pagar 40 mil reais. Está certo? Podemos afirmar o seguinte: se estamos diante de um contrato que foi celebrado com sinal confirmatório, o contrato existe, as partes são obrigadas e não podem desistir. Mas vamos imaginar, dentro desse escopo, vamos imaginar que surja a figura da impossibilidade sem culpa, algo que nós já estudamos no direito das obrigações. Impossibilidade no cumprimento das obrigações, sem culpa, extingue-se o contrato. Então o que o código diz? Se houve pagamento de arras, mas é impossível cumprir com o contrato será extinto e o valor das arras deve ser devolvido. Está certo? Deve ser devolvido. Mas devemos imaginar que esta impossibilidade, ou então a recusa de cumprir com o contrato, pode ser culposa ou ainda dolosa. Vamos supor que o contrato foi fechado, houve um sinal, obrigatoriedade, arras confirmatórias. Não podemos desistir do contrato. Ora, se uma das partes, por sua culpa ou por sua vontade, dolo, desistir, não pretender cumprir com a figura contratual, ela deverá arcar com as consequências do seu ato. Aí o código segue em duas linhas. Se a desistência se deu por parte de quem recebeu as arras, ela deverá devolver esse valor em dobro, acrescido ainda dos efeitos da mora. É o que está previsto no artigo 418 do Código Civil. Então, se quem desiste do contrato diante das arras confirmatórias é quem recebeu as arras, ela vai devolver o valor em dobro com juros, correção e, se o caso, honorários advocatícios. Como eu sempre digo, a melhor parte, não é verdade? Pois bem, meus amigos, imagine que é um contrato de 50 mil reais. O contratante recebeu as arras 10 mil e ele desistiu. Ele não pode desistir. O que ele tem que fazer? Devolver os 10 mil mais 10 mil acrescidos esses valores dos efeitos do atraso. Se porventura, entretanto, se quem desistiu, deu causa ao rompimento, foi quem entregou as arras, ele vai simplesmente perdê-las para o outro contratante. Isso vai ser visto como uma indenização. Então vejamos, você celebrou um contrato comigo. Eu, a título de sinal, te entreguei 10 mil reais de um contrato de 50. Eu, por culpa minha, não vou cumprir com o contrato. Você, vitimado por isso, recebeu os 10 mil de sinal. Qual é o seu direito? Reter os 10 mil, reter o sinal, e eu vou perder 10 mil reais a título de indenização. Entretanto, nessa última hipótese, como você pode ver no artigo 419, o legislador diz o seguinte: aquele que recebeu as arras diante do inadimplemento culposo do outro, então, quem recebeu as arras diante do inadimplemento culposo do outro, poderá escolher entre ficar com as arras e desistir do contrato, ou ficar com as arras e executar o contrato, exigir que o contrato seja cumprido. Peraí, Chacon, monta esse quebra-cabeça de novo, vamos lá. Nós estamos falando de arras confirmatórias. Se elas são entregues, o vínculo é perfeito, convalidado, gera obrigatoriedade e ninguém pode desistir. Se a desistência se der por aquele que entregou o sinal, a parte inocente que recebeu o sinal poderá ou
ficar com o sinal, reter o sinal e desistir do contrato, ou então ficar com o sinal, reter o sinal e exigir que o contrato seja cumprido na justiça. E caso ela desista do contrato, ela ainda poderá não só ficar com o valor do sinal, como ainda exigir perdas e danos, ou seja, ainda buscar o que o código chama de indenização de natureza suplementar. Então vamos lá, arras confirmatórias, não posso desistir. Se eu entreguei as arras e desisti, o que o outro sujeito pode fazer? 2 caminhos. Ele pode reter as arras, desistir do contrato e buscar uma indenização suplementar. Ou então ele pode reter as arras e executar o contrato, obrigar que se cumpra com aquilo que foi contratado. Beleza? Com isso, então, nós finalizamos essa primeira etapa dessa aula, que é o estudo das arras confirmatórias, o chamado sinal confirmatório. Beleza, pessoal? Vamos seguir em frente, e eu estou monitorando aqui nos slides para que tudo fique na linha dos slides e você possa nos acompanhar. Vamos falar agora da função penitencial. Esta modalidade é uma modalidade contemporânea, né? É algo que surgiu recentemente, não veio do direito romano. E ela tem uma aplicação prática muito útil e vocês vão ver que o seu funcionamento é bem distinto do que a gente já falou até agora. Nas arras penitenciais, no sinal de natureza penitencial, ao contrário do que vimos antes, permite-se o arrependimento. Se eu adotar no contrato um sinal penitencial, o que eu devo fazer expressamente, porque se trata de uma regra de exceção, a regra geral, arras confirmatórias, exceção, arras penitenciais. Se eu quero adotar arras penitenciais, eu faço expressamente no contrato. Se eu adotei arras penitenciais, o próprio Código Civil permite a faculdade de retratação. O que significa isso na prática, Chacon? Ora, qualquer dos sujeitos pode desistir do contrato, e isso não será visto como uma violação contratual. Ao contrário, será o exercício legítimo do direito de retratar-se. É também chamada de cláusula de arrependimento, permitindo, portanto, que as partes possam se arrepender do contrato. Beleza, Chacon? Mas e o sinal? E as arras? E o valor que foi entregue? Ora, é justamente aqui que surge uma coisa relevante. Se eu adotar arras penitenciais, aquele que desistir do contrato estará sim exercendo o seu juízo, a sua faculdade de retratação. Mas, ao fazer isso, estará perdendo o valor exatamente do sinal entregue, das arras. E qual a diferença então com as confirmatórias? Lá nas confirmatórias, nós vimos, seria possível ainda uma indenização suplementar. Aqui nas penitenciais não. O valor é aquele e somente aquele fixado como arras. Não haverá direito algum de indenização suplementar. Trata-se do que a doutrina chama de uma indenização pré-fixada, não sendo admitido que o vitimado exija uma indenização suplementar, mesmo que ele venha a ter maior prejuízo. Está claro isso para vocês? Vejamos. É de aplicabilidade prática isso, Chacon? Sim, em muitos contratos nós usamos isso. E eu gostaria de dar um exemplo antes da gente finalizar essa aula. Suponha que uma família é proprietária de um terreno muito grande numa cidade. E um investidor descobre aquele terreno, olha para ele e diz assim, nossa, será que seria possível juridicamente? Será que seria, do ponto de vista mercadológico, será que seria interessante construir um prédio aqui? Daí esse investidor procura o proprietário do terreno e diz assim, eu tenho interesse em comprar o seu terreno. Só que, para que isso se efetive, eu preciso ter certeza que tipo de construção eu posso fazer ali e eu preciso fazer um estudo do mercado para avaliar se vale a pena construir um edifício aqui.
Bacana. Se esse cara procura você como advogado, o que você vai fazer? Ora, se você é advogado do dono do terreno, vai pedir um sinal para forçar aquele vínculo obrigatório. Se você é advogado do investidor, provavelmente você vai aceitar esse sinal. Só que você vai dizer assim, eu quero que esse sinal seja penitencial. Se eu desistir do contrato, o proprietário fica com o sinal, porém não tem direito a nenhuma outra indenização. Isso vai gerar uma segurança jurídica tremenda para o investidor. Suponha que o imóvel vale R$500 mil e ele dê de sinal R$10 mil. Ele vai lá na prefeitura, pesquisa e descobre que não pode construir um prédio ali. O que ele vai perder? Apenas R$10 mil. E se o proprietário, em virtude disso, teve maior prejuízo? Ele só vai ficar com R$10 mil. Porque arras penitenciais não permitem indenização suplementar. E por fim eu lhe digo, permite exigir na justiça que o contrato seja cumprido, Chacon? Também não. Por que não permite? Porque nas arras penitenciais, a cláusula de arrependimento está prevista no contrato. Existe então a faculdade de retratação. Eu posso desistir e isso não será uma violação do contrato. Vejam, e eu peço que vocês assim o façam, vejam que é necessário comparar os dois institutos. De um lado, arras confirmatórias, de outro lado, arras penitenciais. Nas arras confirmatórias, a entrega do sinal significa que o contrato existe. Nas arras penitenciais também, o contrato existe. Quais são as diferenças? Nas arras confirmatórias, eu não posso desistir. Desistir significa violação do contrato. Quem desistir, paga para o outro, a título de indenização, o valor do sinal. Sendo certo que a parte prejudicada pode desistir do contrato, reter o sinal ou reter o sinal e executar o contrato na justiça. E, de todo modo, buscar ainda uma indenização suplementar caso tenha suportado maiores prejuízos. E nas arras penitenciais? Não. Celebra-se o contrato, ele é válido e eficaz, mas as partes têm o direito de desistir, de se arrepender do contrato. E se assim o fizerem, não estarão violando o contrato. A outra parte poderá simplesmente reter as arras. Não fará jus a nenhuma indenização suplementar. Não competindo ainda à parte vitimada, exigir que o contrato seja cumprido, porque arrepender-se é um direito do outro contratante. Está certo? Faça a leitura do acórdão indicado ao final, né, no nosso caixa de ideias. Ele está lá destacado para os senhores, né, naquele slide onde nós temos a nossa lâmpada amarela cheia de novidades, tá certo? Peço que você veja o acórdão, faça a leitura, estude isso, porque nas avaliações pode ser que a gente faça, né, as perguntas em cima da leitura complementar. Beijo para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser, e como eu sempre disse, Ele quer. Um abraço, pessoal!